Olá, dando continuidade ao nosso trabalho sobre os efeitos da Covid-19 na relação de trabalho do trabalhador rural, nessa parte nós vamos tratar do aspecto previdenciário das orientações, dos procedimentos que o empregador rural deve fazer em razão do enfrentamento da Covid-19. Bom, chegou a notícia lá na propriedade, para o produtor rural, que o trabalhador, ele testou positivo para a Covid-19. O que fazer nesse caso? Se ele apresenta lá o exame, né, de que ele testou positivo, o empregador deve fazer o afastamento desse trabalhador. Esse afastamento será em decorrência do isolamento, que ele deverá ficar num período de 14 dias, e esse período desse afastamento aí será considerado a falta justificada. Então, o empregador vai pagar o período que ele estiver afastado, e esse período aí, se chegar até 15 dias, os 15 primeiros dias o empregador vai pagar e pode deduzir esse salário lá na sua contribuição previdenciária patronal. Se o trabalhador testou positivo, ficou afastado lá, isolado por 14 dias, ficou assintomático, não teve problema, não teve agravamento da doença, ele pode retornar ao trabalho. A partir do 14º dia, ele pode, lá pelo 15º dia, ele retorna ao trabalho. Não há risco de contaminação para os outros trabalhadores, segundo o Ministério da Saúde. Após o prazo de isolamento de 14 dias, se o trabalhador não manifestar nenhum sintoma, ficar sintomático ou não tiver nenhuma hospitalização, nada, ele poderá retornar ao trabalho, que não vai ter problemas e não vai também transmitir o vírus para os seus colegas de trabalho. Se porventura houver um agravamento da doença, se o trabalhador testou positivo, apresentou os sintomas e hospitalizou, ou teve um agravamento dessa doença, ele só deve retornar no momento que ele estiver curado. Enquanto ele não estiver curado, ele não deve retornar ao trabalho. Então, neste caso, o que é que vai proceder? Os 15 primeiros dias do afastamento dele, o empregador vai pagar o salário, ele vai poder deduzir na contribuição previdenciária, e a partir do 16º dia, esse trabalhador, ele vai ter o quê? O benefício do auxílio doença. Mas para ele ter direito ao benefício, ele terá que ter a carência de 12 meses, porque é o auxílio doença previdenciário. Mas o que acontece aí? Nós estamos no meio de uma pandemia. Então, o que vai acontecer? Possa ser que a contaminação do trabalhador, se ela ocorrer no ambiente de trabalho, isso poderá gerar o quê? Uma doença ocupacional. E nesse caso, é caracterizado um acidente de trabalho, e no caso do acidente de trabalho, aí não tem carência, certo? Então, possa ser que ele, estando contaminado com a Covid-19, mesmo que não seja uma doença do trabalho, ele venha receber um benefício previdenciário em razão da pandemia. Agora, se for, como é que eu vou saber se é ou não é uma doença ocupacional? Essas faltas de justificar trabalhador em razão do isolamento, em razão da quarentena e também de realização de exames, são consideradas faltas justificadas ao trabalho. Então, o trabalhador, se ausentando, ele tem essas faltas justificadas, e aí o empregador vai fazer o pagamento. Se ele testou negativo, ele retorna à função e não há problema. Mas se tiver positivo, aí então ele vai precisar do isolamento, dos 14 dias de isolamento, e se houver o agravamento da doença, ele entra no benefício previdenciário. O benefício previdenciário, ele é fornecido, ele é concedido ao trabalhador por meio, ele tem que entrar pelo site, né, da Previdência Social, lá no meu INSS, e lá ele faz o requerimento e envia o atestado médico. Independente de qualquer coisa, o benefício já é concedido ao trabalhador no valor do salário mínimo, tá certo? Agora, eu quero trazer algumas conceituações para vocês sobre essa questão de isolamento e quarentena. O que é isolamento? Porque nós falamos que o trabalhador que testou positivo, ele fica isolado. O que é o isolamento? O isolamento é a separação da pessoa doente. Ele está com a doença.
Mesmo que ele não manifeste nenhum sintoma dessa doença, ele tem que ficar isolado para evitar o quê? Para evitar a contaminação e a propagação dessa doença. Então, o trabalhador que testa positivo, ele tem que ficar em isolamento. Há casos em que há uma restrição da atividade ou a separação da pessoa, que ele vai estar numa quarentena. Então, a quarentena, ela é uma restrição de atividade e ela é separação de pessoas que podem estar suspeitas de contaminação. Elas ficam afastadas do trabalho, no caso, para ela não contaminar outras pessoas e não propagar o coronavírus. Então, como é que funciona isso lá na propriedade? Como é que funciona isso para o empregador rural? Ele tem o trabalhador que testou positivo. Então, o que acontece? Para esse trabalhador, ele vai ficar isolado, ele sai, mas acontece que antes desse trabalhador testar positivo, ele teve contato com outros. E aí? Então, essas pessoas que ele teve contato, seria interessante que elas ficassem na quarentena, porque elas não estão doentes, elas não apresentaram ainda os sintomas, porque às vezes não apresenta logo, né? Tem um tempo para apresentar os sintomas. Então, essas pessoas devem ser colocadas em quarentena. Quarentena também de 14 dias, que é o período que aí tem a manifestação da doença. Então, nesse caso aí, tem uma separação entre isolamento e quarentena. O isolamento é quando o trabalhador já está doente, então ele tem que ficar afastado para ele não contaminar os demais colegas de trabalho e também não disseminar o vírus em outros locais. Não só no ambiente de trabalho, mas também em outros lugares que ele passar. A quarentena, ela é uma restrição de atividade, ou de pessoas, ou vai separar as pessoas, porque pode, né, haver ali uma suspeita de contaminação, para evitar o quê? A contaminação e também a propagação do coronavírus. Então, o trabalhador que testou positivo, ele precisa se afastar do trabalho de qualquer forma. Agora, quando eu vou saber se isso é ou não uma doença ocupacional? A medida provisória 927, ela a princípio, ela só afastava a contaminação pela Covid só se fosse com nexo, ou seja, se tivesse o nexo ali caracterizado da atividade. Vamos dar um exemplo. O profissional de saúde que está no combate, no enfrentamento da Covid, foi contaminado? É acidente de trabalho, ok? É um acidente de trabalho. Ele mesmo ele estando ali com todo parametrizado, é um acidente de trabalho. Então, qual a responsabilidade que o empregador tem diante do seu trabalhador nesse momento da pandemia? O artigo 19, parágrafo 1º da Lei 8.213, quando ele trata do acidente de trabalho, ele fala que a empresa, o empregador, ele é responsável pela adoção de uso e medidas coletivas individuais de proteção e segurança de saúde do trabalhador. Então, o que eu vou fazer? Qual é o papel, nesse momento, do produtor rural em relação aos seus trabalhadores? Primeiro, ele tem que ter um ambiente, né? Ele tem que preservar um ambiente livre de contágio, um ambiente salubre, um ambiente em que deve ser tomadas ali medidas preventivas para evitar o impacto dessa doença na atividade ali, lá no seu ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que tem que fazer é orientar o trabalhador. Nós sabemos que no campo há muitos trabalhadores que têm pouco conhecimento. Então, mesmo você explicando, às vezes acaba que eles vão fazendo mesmo, você falando, insistindo. Então, precisa também ter uma fiscalização em relação a isso. Ninguém quer ficar doente, mas o que a gente observa na prática é que ninguém quer ficar doente, mas também não quer adotar as medidas de segurança, né? Eu tive numa reunião, cheguei lá, ninguém usando máscara, eu fiquei de máscara o tempo inteiro na reunião, o pessoal rindo de mim, achando que eu estava sendo, que isso, que também neurótica. Conclusão, ao final de uma semana, 2 semanas, 2 dessas pessoas que estavam na reunião estavam contaminadas com o Covid. Imagina se eu tivesse máscara lá, hoje eu poderia também estar aqui contaminada. Então, é uma obrigação do empregador cuidar, né, para que seus trabalhadores possam tomar as medidas de segurança para evitar o quê? O contágio da doença. Então, o que vai acontecer? Como é que nós vamos ter que fazer isso? Tem que colocar orientação em todos os lugares. Lavar as mãos com frequência, a altura do punho, com água, usar álcool gel 70. A empresa tem que fornecer isso, ela tem que fornecer lá o quê? O sabão líquido lá,
a toalha para que o trabalhador possa lavar a mão, possa secar a toalha em papel, para que ele possa secar essa mão e ele está ali com a mão higienizada. Não, se tossir ou proteger, né? Se tossir ou espirrar, tem que proteger o nariz, a boca, com lenço, com o braço, nunca com a mão. Se proteger com a mão, depois usar essa mão aí para pegando celular, pegando em equipamento, pode transmitir. Se tiver, né, com o vírus, pode transmitir. Evitar tocar o olho, o nariz, a boca, né, e as mãos não lavadas. Por quê? Porque essa região, são as portas de transmissão de contaminação do vírus. Né? Então, por isso que a gente tem que usar máscara. Né? Os infectologistas têm falado, se nós já estamos cansados de ouvir isso o tempo inteiro nas mídias sobre essa questão da proteção. Mas o que a gente vê na prática? Tá falando, mas a gente ainda chega em locais em que não tem um álcool gel para você passar na mão. Eu já tive lugares ali que o pessoal tá falando, mas cadê o álcool gel? Não tem. Ainda bem que eu ando com álcool gel sempre, eu me protejo, procuro me proteger. Então, manter esse ambiente limpo, né, e bem ventilado, utilizar as máscaras caseiras lá no ambiente de trabalho. Então, em todo o ambiente de trabalho deve ser feito o uso da máscara. Por quê? Porque eu posso estar aqui e não sei se o meu colega de trabalho como é que está a vida dele, como é que está a saúde dele. Pode ser que ele esteja infectado e se eu não estiver usando máscara, ele espirrar perto de mim ou acontecer alguma coisa, eu também serei infectado. Então, este é o papel do empregador. Quando o empregador toma essas medidas e documenta, é importante documentar, depois, essa questão relacionada à sua responsabilidade em relação ao acidente de trabalho, ela pode ser elidida, ela pode ser afastada. Por quê? Porque para ser considerado um acidente de trabalho, essa infecção aconteceu, essa contaminação aconteceu num ambiente de trabalho, o empregado tem que provar que o empregador agiu com omissão, ou seja, ele não tomou nenhuma medida de proteção ao trabalhador. Tá certo? Então, tem que informar as medidas de prevenção, né, que vão ser adotadas. Às vezes, há lugares, né, na atividade rural em que há uma circulação muito grande de pessoas, seja de trabalhadores, seja de prestadores de serviço, seja de consumidores. Então, o que pode acontecer? Pode haver tem aglomeração de pessoas e acaba tendo uma contaminação ali. Então, essas normas, elas não são apenas para o trabalhador, ela é para todas as pessoas que circulam ali na propriedade, ali na atividade do produtor. Essas medidas de implementação tem que também fornecer o quê? Os equipamentos de proteção individual. O empregador, além de orientar quanto à questão da higiene, ele também tem que fornecer os equipamentos de proteção individual. Então, por exemplo, o uso da máscara. Hoje, ela é obrigatória aqui no Distrito Federal em todo lugar. Então, há famílias que têm um monte de máscara, mas isso também não elide o empregador de fornecer as máscaras para os seus trabalhadores. Ok? Então, mesmo o trabalhador tendo ali a máscara dele, se eu quero que no ambiente de trabalho eu tenha total proteção, eu também vou fornecer a máscara para o meu trabalhador. Eu vou exigir o uso, né, que seja usado. Agora, como a gente tem visto aí, né, o pessoal sai, aí põe a máscara aqui no pescoço. Não dá, a máscara tem que ficar nessa região aqui, né? Porque se ficar no pescoço, então é melhor não ter máscara, como aconteceu na reunião lá que eu fui. O povo tudo com a máscara no pescoço, uns em cima da mesa, e ninguém usando máscara, a não ser eu, que era lá, que fui até motivo de chacota lá dos colegas naquela reunião. Então, conclusão, estou aqui, né? Com relação a essa caracterização de doença ocupacional, ela precisa ser melhor avaliada. Por quê? Pode acontecer do trabalhador ser infectado no ambiente de trabalho. Quando isso acontece, é caracterizado o acidente de trabalho? Existe essa caracterização? Muito bem. Ao princípio, o artigo 29 da medida provisória 927 não considerava como acidente de trabalho, só se fosse comprovado o quê? O nexo. Então, o que aconteceu? O STF, ele deferiu a liminar para suspender o efeito do artigo 29, de modo que se o empregado for infectado no ambiente de trabalho,
poderá ser considerado acidente de trabalho. E aí, qual é o efeito? Qual é a repercussão disso? Bom, fora aquelas atividades que são atividades de risco, que é o pessoal da saúde, né, aquelas que estão trabalhando no enfrentamento, né, da Covid-19, o que que nós vamos ver aqui? Que se for outra atividade que não esteja relacionada à saúde, à segurança e outras atividades de enfrentamento da Covid, o que vai acontecer? O trabalhador tem que provar o nexo. Então, como é que isso vai acontecer? Se ele prova o nexo, eu entendo que em outra atividade que não a ocorrência da doença ocupacional, para a comprovação do acidente de trabalho em razão da contaminação da Covid, é preciso a ação judicial. Por quê? Porque precisa comprovar ali que o empregador, ele agiu com omissão, o trabalhador teve prejuízo, pode até, dependendo do estado de gravidade da doença, pode vir a óbito, o nexo de causalidade e a culpa em razão da falta, né, de ações para proteger o trabalhador. Se é considerado o acidente de trabalho, qual é a repercussão disso para o contrato, do ponto de vista trabalhista? Primeiro, nós vamos ter uma interrupção do contrato de trabalho. Essa interrupção vai acontecer a partir do momento que o trabalhador ele sai da atividade, né? Ou seja, ele é afastado da atividade e ali ele terá o seu contrato interrompido. Inicialmente, os 15 primeiros dias, como nós já falamos, o empregador assume esse pagamento e pode deduzir lá da sua contribuição patronal e depois ele vai para o benefício do auxílio doença acidentário. Aí nós temos a concessão do benefício e aí tem uma repercussão aí. Qual é essa repercussão? É a indenização, a estabilidade que o trabalhador terá direito após o retorno dele do benefício previdenciário. Essa estabilidade ela está prevista no artigo 118 da Lei 8.213. Então, nós temos aí a interrupção do contrato de trabalho, a concessão do benefício previdenciário, o reconhecimento da estabilidade, né, acidentária. Nós temos ainda o impacto que pode ocorrer lá no FAP, o fator acidentário de prevenção, que é aquele que ajusta o RAT, né, do empregador. E, por fim, a responsabilização civil do empregador com a obrigação de reparação do dano patrimonial, né, que ele teve e o dano extrapatrimonial, que a gente conhece como dano moral, certo? Por quê? Porque o empregador, o produtor, ele tem que garantir a integridade do trabalhador dele no ambiente de trabalho. Por isso que aquelas medidas, né, devem ser adotadas, implementadas para orientar o trabalhador para evitar o contágio. É certo que nós estamos no meio de uma pandemia, aonde se for nesse local, no país, no mundo, nós poderemos ser infectados pelo coronavírus se nós não guardarmos os cuidados necessários para a infecção. Então, no ambiente de trabalho, ela só será considerado acidente de trabalho se houver o quê? Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, que é a negligência e imprudência, né, ou a omissão, o dano patrimonial, o dano que o trabalhador sofreu, o dano patrimonial ou o dano moral, né, o nexo de causalidade ou a culpa do empregador que não cercou das cautelas necessárias para a proteção dos trabalhadores. Com relação ao acidente de trabalho, nós também temos que fazer algumas considerações importantes. Primeiro, não é só o trabalhador ir lá ser contaminado com a Covid-19, pronto, já é acidente de trabalho. Para efeitos de acidente de trabalho, nós temos o acidente propriamente dito, mas nós temos também lá no artigo 20 da Lei 8.212, umas situações que se equiparam ao acidente de trabalho. Entre essas situações estão a doença profissional e a doença do trabalho. Qual que é a diferença entre elas? A doença profissional é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade.
Então, um exemplo de doença profissional lá no campo é a do médico veterinário que for acometido de alguma doença transmitida por aqueles animais que ele examina ou que ele está ali cuidando, que ele está ali medicando, que ele está acompanhando. Então, possa ser que ele tenha, no decorrer da vida dele, várias doenças que foram contraídas pelo contato que ele teve com esses animais. Pode ser por meio, por exemplo, tem animais que têm parasitas, então esses parasitas eles podem ser transmitidos ao veterinário. Então, mesmo que ele mude de fazenda, mesmo se ele continuar sendo médico, ele poderá ter algumas doenças que ele vai adquirir que ele pode adquirir no curso do exercício da profissão dele, que são doenças profissionais. Por quê? Porque ele está ali em contato exercendo a profissão dele e ele está em contato ali com o agente transmissor da doença. A doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais do trabalho. Então, no campo, como é que nós vamos ver essa situação? Em que momento que ela pode acontecer? Um exemplo disso. No trabalhador que trabalha com defensivos agrícolas. Então, ele trabalha ali, ele faz a aplicação desse defensivo na cultura. Então, ele pode ter ali uma doença de pele, ele pode ser uma doença respiratória por causa do contato que ele tem com o agente químico que está ali naquela solução que ele está aplicando. Agora, se ele for, por exemplo, transferido para o departamento pessoal, então ele não vai ter mais a doença ocupacional. Por quê? Porque o grau de exposição dele, o agente que ele estava exposto, ele deixa de estar. Por quê? Porque esse agente está no ambiente de trabalho, na atividade que ele exerce, na função que ele exerce. E não é uma doença profissional. Isso é como o médico. O médico é médico, ele vai sempre estar executando essa função. Certo? Então, nós temos a doença profissional e nós temos a doença do trabalho. O anexo 2, lá do decreto 3048, anexo 2 e o anexo 3 do decreto 3048 de 99, ele traz uma relação de doenças ocupacionais e agentes que pode gerar uma doença ocupacional. Ele diz que agente é esse e aonde na atividade laboral ele se encontra e que pode, se o trabalhador tiver contato ou ser infectado, ele poderá ter uma doença ocupacional. Com relação, pode acontecer também que o trabalhador, lá o artigo 21, inciso 3º da Lei 8.213, ele trata sobre aquela contaminação acidental do trabalhador, entendeu? No exercício da atividade. E isso aí pode gerar também um acidente de trabalho. Então, veja, eu estou me precavendo de todas as formas, mas acontece que por um descuido eu fui contaminada porque eu não observei a norma. Por isso que o empregador ele deve ter muito cuidado, ele tem que estar observando se os trabalhadores estão cumprindo com as normas que foram estabelecidas, porque se ele não cumprir, ele pode punir com advertência, com a suspensão ou mesmo a demissão por justa causa, porque se o trabalhador não cumprir o protocolo, o que vai acontecer? Ele pode ser infectado e isso vai gerar o quê? Um acidente de trabalho. Então, o empregador tem que ter cuidado. Então, em termos gerais, se a exceção dos trabalhadores que estão na área da saúde, segurança e demais atividades que atuam na linha de frente do combate à Covid-19, os demais trabalhadores devem comprovar que o empregador não observou as normas de segurança no trabalho e não forneceu os EPIs e não manteve o ambiente livre de contaminação, para que seja reconhecido o direito ao nexo ocupacional e aí o acidente de trabalho e aí as devidas indenizações que o trabalhador tem direito de receber quando dá ocorrência do acidente de trabalho. Ok? Então, tudo bem. O trabalhador testou positivo, ficou afastado e agora eu preciso saber como é que eu vou fazer isso, como é o procedimento dessa informação, como é que faz. Se ele ficou lá no isolamento de 14 dias e voltou no 15º dia, esses 14 dias vão ser pagos como salário e pode ser deduzido lá na GFIP, e pode ser deduzido na GFIP, né, se o produtor rural ainda está enviando informação pela GFIP com relação à Previdência Social. E se já tiver no E-Social, já vai enviar pelo E-Social. Bom,
Se o trabalhador também ficou afastado por mais de 15 dias, o empregador vai pagar os 15 primeiros dias, tanto faz ele ficar afastado 15 dias e voltar, ele paga, tanto faz o trabalhador ficar afastado e entrar pelo benefício, ele paga da mesma forma. Tá certo? Porque, neste caso, nós vamos sair daquela regra geral em que, quando o trabalhador fica doente, ao empregador cabe pagar os 15 primeiros dias de afastamento. O empregador assume essa responsabilidade do pagamento. No caso da pandemia, no caso do trabalhador contaminado pela Covid-19, isso não vai acontecer. O empregador vai pagar o salário, mas poderá deduzir da sua contribuição previdenciária o valor correspondente a esses dias de afastamento. Então, qual é o procedimento que o empregador deverá observar? Para os produtores rurais que ainda estão enviando pela GFIP, porque ainda não entraram os arquivos de folha de pagamento, né, que é o 1200, 1210, que ainda não está sendo enviado, né, inclusive o cronograma foi até adiado em razão da pandemia, ele vai enviar pela CEFIP e vai fazer o lançamento deste valor, desses 15 dias, no campo do salário família. Lá no campo do salário família vai informar o valor do que foi pago para o trabalhador no período de afastamento. Lembrando que este valor ele está limitado ao teto da Previdência Social. Tá certo? Então, ele tem um limite aí, ele não pode ser, por exemplo, o trabalhador ficou afastado, tem um salário lá de 15 mil reais, ficou afastado 15 dias, dá 7 mil. Ele não pode abater 7 mil, porque ele está sujeito ao limite do salário, o limite máximo do salário de contribuição da Previdência Social, ok? Se o trabalhador, essa dedução, ela pode ser feita num período de 3 meses. Tá certo? Como as contribuições previdenciárias patronais elas foram prorrogadas, né, o vencimento delas foram prorrogadas para início em agosto, então pode fazer esse abatimento a partir da competência em que aconteceu esse afastamento. Tá certo? Lembrando que essa dedução pode ser efetuada em relação aos afastamentos que ocorreram no período de 3 meses, tá? Os afastamentos que ocorreram depois desse período ou antes desse período, eles não vão estar podendo, porque só depois que foi determinado, que é pela Covid, é que está podendo fazer essa dedução. Então, como é que vai fazer lá na DCFTF? Primeiro, vai informar o valor lá no E-Social, vai informar o valor integral da remuneração do mês, vai informar o afastamento, né, por Covid-19, e depois vai criar uma rubrica, né, informativa com o código 51 e uma rubrica, a natureza da rubrica vai ser o 9933, e nesta rubrica vai se informar o quê? O valor do salário dos 15 dias, que vai permitir a dedução da contribuição previdenciária. Na hora que faz a DCTF, que faz o E-Social, transmite e vai gerar a DCTF, para gerar o DARF, essa informação vai lá e já vem o abatimento. Quem foi contaminado, né, pela Covid-19, o trabalhador vai ter direito ao auxílio-doença, nós já falamos que ele vai buscar lá no aplicativo do Meu E-Social, e aí, nesse caso, ele precisaria do quê? Ele precisaria da carência, né, de 12 meses. A portaria conjunta 9.381, de 6 de abril, ela trouxe uma disposição, né, sobre o auxílio-doença, porque neste momento as unidades da Previdência Social, né, as agências de atendimento, elas estão com atendimento suspenso e o pessoal está trabalhando em home office. Então, como é que vai ser feito isso? O trabalhador, ele faz o requerimento, o empregador faz o requerimento, né, do auxílio-doença, e o trabalhador vai enviar ali o atestado médico. Então, independente de qualquer coisa, já é liberado em favor desse trabalhador o valor de um salário mínimo. Então, ele tem que apresentar o atestado, né, o atestado médico ele tem que estar legível, sem rasura, tem que ter a assinatura do médico, um carimbo, tem que informar o CID, né, tem que ter nesse atestado, é obrigatório o CID, e deve conter o prazo de que o trabalhador deverá ficar afastado de repouso necessário.
Então, pode ser prorrogado, né? Se passou o prazo ali, eles concedem, depois eles vão fazendo, se for necessário e ainda não tiver retornado, eles vão prorrogando até que passe pela perícia. Depois que o trabalhador passar pela perícia, aí ele restabelece o valor do seu benefício, né, que ele teria direito de acordo com as regras para a concessão do auxílio doença, né, o auxílio doença. Então, após o término do regime de plantão, reduzido o atendimento nas agências do INSS, quando o período de afastamento da atividade e os pedidos de prorrogação ultrapassarem o prazo máximo de 3 meses. Então, sempre que houver necessidade, eles vão fazendo a prorrogação do benefício até que o trabalhador se recupere, né, a sua saúde, ele volte a poder trabalhar, ou aí quando ele tiver condição de passar por uma perícia para avaliar melhor essa questão, né? Eu ainda não sei dizer para vocês quais são as sequelas que a Covid-19 pode trazer para a pessoa infectada. Ainda não sei dizer sobre isso, né? Até porque eu não tenho competência para fazer esse tipo de informação. Mas o que a gente tem visto é que o caso mais grave é o óbito, né? Mas, assim, tem pessoas que passaram pela doença, já estão trabalhando, já estão, né, porque ela vai ser somada a outras doenças que a pessoa é portadora e às vezes nem sabe e pode trazer um agravamento. Mas depois também que a pessoa é curada, a vida volta ao normal e pronto, né? Então eu não sei informar para vocês como é que seria isso. Bom, com relação ao abono anual, o que é o abono anual? Abono anual é um valor que é pago ao trabalhador que está percebendo prestações continuadas do regime geral de previdência social. Então, o que seria isso? Seria o 13º daqueles trabalhadores que são aposentados, que recebem aposentadoria, é o pessoal que recebe o auxílio-doença, é a trabalhadora que esteve em licença maternidade. Então, esses abonos, à exceção da licença maternidade, que é paga diretamente pelo empregador, pelo produtor, o que vai acontecer? Quem está recebendo a aposentadoria, quem está recebendo o auxílio-doença, vai ter direito ao 13º, o abono anual, agora referente aos pago no mês de abril e maio. Então, isso aí, para que está sendo feito isso? Por que está sendo feito isso? Para dar condição a esse trabalhador que tem direito a esses benefícios, que é uma renda maior, agora no momento da pandemia, para se preparar melhor, né? Porque está acontecendo muitas coisas nesse período, e isso é para prover o trabalhador de renda, né? Para que não passe dificuldade nesse momento tão difícil. O outro assunto que nós queremos tratar é sobre a prorrogação da contribuição previdenciária patronal. Também é outro efeito da Covid-19 nessa relação de trabalho do ponto de vista da previdência social. Então, o produtor rural, ele contribui de duas formas para a previdência social. Ele pode contribuir, né, ele pode fazer a arrecadação da contribuição previdenciária dele de duas formas. Primeira forma, produção rural, que esta é a forma tradicional, é a forma normal que nós temos dentro da legislação prevista lá no artigo, quando se trata do produtor rural, pessoa física, nós temos essa disposição lá no artigo 25 da Lei 8.212. E nós temos também a pessoa jurídica, né, que está lá na 8.870 de 94, que também trata dessa forma de contribuição por meio da produção comercializada. Mas o produtor também pode fazer recolhimento pela folha de pagamento. Então, quem decide o que vai fazer, como fazer, é o próprio produtor. Ele vai avaliar, ele vai fazer as contas dele ali e verificar qual é a contribuição mais vantajosa, como é que ele pode contribuir de forma mais vantajosa, se pela folha de pagamento, se pela produção comercializada. E essa opção da folha de pagamento, ela ocorreu em razão da Lei 13.606 de 2018, que permite que no mês de janeiro, na competência de janeiro, o produtor possa fazer a opção pela folha de pagamento naquele ano calendário. Então, ele pode, 2020, se lá 2020 ele fez em janeiro a opção pelo recolhimento da folha com o pagamento da contribuição previdenciária na competência
de janeiro, então ele vai passar o ano inteirinho de 2020 recolhendo sobre a folha de pagamento. Se ele não fez assim, ele continua recolhendo sobre a produção. Se recolher sobre a produção comercializada, então qual é a alíquota? A alíquota vai ser 1,5 sobre o valor da produção, que será 1,2 para o INSS, 0,1 para o RAT, o risco ambiental do trabalho, né, o seguro de acidente de trabalho, e o 0,2% para o Senar. Se optar pela folha de pagamento, ele vai ter aí aproximadamente 25,9% sobre a folha de pagamento. Por quê? Porque ele terá que recolher 20% sobre a folha de pagamentos feito a trabalhadores, empregados e avulsos. Ele terá os 20% sobre o pagamento do autônomo, se contratar autônomo. Tem 1% ou 2 ou 3 do RAT. Quando nós colocamos 25%, nós consideramos 3%, o grau máximo. 2,5% para o salário de educação, que é arrecadado para o FNDE. 0,2% para o INCRA e 0,2% para o Senar. Então, ele que vai fazer a opção. O que aconteceu? Nós tivemos aí uma prorrogação, né, deste recolhimento da contribuição previdenciária. Mas essa prorrogação é da contribuição previdenciária patronal, porque pode ter gente achando que é tudo, que só vai recolher lá a partir de agosto, que não vai recolher nada. E não é assim. Então, como é que foi prevista essa contribuição? 20% sobre a folha, que está previsto no artigo 22 da Lei 8.212, 22A da Lei 8.212, que é o 2,5 da agroindústria, o artigo 25 da Lei 8.212, que é 1,2 da produção do produtor rural, pessoa física, e o artigo 25 da Lei 8.870, que é 1,7 da produção da pessoa jurídica, que é 1,7%, né? Então, como é que ficou isso? A competência, quais foram as competências que foram prorrogadas? A competência de março, abril e maio. Então, março vai recolher quando? 20 de agosto. Teria que ter recolhido no dia 20 de abril, vai recolher no dia 20/8. A competência do mês 4 ficou para o recolhimento em 20/10/2020. E o recolhimento da competência do mês de maio ficará para o dia 20/11/2020. Agora, o que não é prorrogado, o que não foi prorrogado, o que continuou com os prazos normais, ou seja, competência 3, recolhimento 20/4, competência 4, recolhimento 20/5, competência 5, recolhimento 20/6, são as informações relacionadas, as contribuições relacionadas à contribuição dos trabalhadores, descontados dos trabalhadores, as contribuições devidas aos terceiros, as contribuições retidas das empresas que têm cessão de mão de obra e aquela contribuição objeto da subrogação, né, no caso da comercialização da produção rural da pessoa física, em que o adquirente é obrigado a reter e recolher essa contribuição. E isso daí não foi prorrogado. Isso aí continuou dentro dos prazos normais. Se porventura não houve recolhimento e for recolher agora, vai ter os acréscimos legais, os juros e as multas, ok? Então, só a contribuição patronal é que foi prorrogada. Então, nós temos também, aí essa informação, ela está no artigo 3º, né, do ato declaratório número 14 de 2020, ok? Então, é dessa forma que vai ocorrer. Além da prorrogação, né, do pagamento da contribuição previdenciária, nós tivemos, pela medida provisória 932, o quê? Uma redução nas alíquotas destinadas à contribuição de terceiro. Então, o que significa isso? Significa que o Sistema S, ele teve aquelas contribuições que são destinadas a ele, sobre a folha de pagamento, eles têm, de acordo com o seu código, um percentual sobre a folha de pagamento. Então, esse percentual, a medida provisória 932 fez a redução. O Ministério da Economia, quando mandou a medida provisória, ele justificou no sentido de que, nesse momento da pandemia,
o empregador ele já está passando por um problema muito sério, porque com a aplicação dos decretos municipais, estaduais, distritais, na suspensão da atividade e do faturamento, né? Porque quando suspende a atividade, impacta no faturamento do empregador, isso seria muito oneroso manter. Então, houve aí uma redução de 50%. Aí, claro que teve vários recursos nesse sentido. Então, o que aconteceu? Essa medida provisória 932, ela foi aprovada, né? Ela foi prorrogada, inclusive, por mais 60 dias, só que agora, recentemente, no mês de junho, houve a publicação de que o Congresso Nacional aprovou a medida, mas só permitiu a redução nos meses de abril e maio, porque a previsão, inicialmente, pela medida provisória, seria abril, maio e junho. Mas o Congresso aprovou, né, alterou a redação original e reduziu só nos meses de abril e maio. Então, nós estamos aguardando aí a publicação para ver como é que ficou. Então, até para ver se isso vai ser sancionado ou não, se vai ser vetado, como é que vai ser. Porque, a princípio, o período seria abril, maio e junho, tá certo? Mas o Congresso aprovou só abril e maio, mas aí nós não temos também um dispositivo, pelo menos agora, nesse momento, que fale como é que ficou a aprovação, a sanção dessa aprovação lá pelo Congresso. De qualquer forma, como é que a empresa, como é que o produtor rural, como é que o empregador rural deve fazer neste caso? Quando ele for informar lá na GFIP o recolhimento dessa redução, por exemplo, o Senar, a alíquota dele, né, de contribuição seria 0,2, então caiu para 0,1. Então, como é que vai informar? Lá na GFIP tem que informar o código de terceiro. O produtor rural, ele tem, os terceiros dele seria, quando se trata da produção comercializada, se trata só da produção, nós temos aqui dois terceiros, seria o INCRA e seria o Senar. Mas o INCRA, ele não foi afetado pela medida provisória 932, só o Senar. Então, quando eu vou fazer o recolhimento da contribuição de terceiros para o Senar, eu tenho que informar o código soma dele. No caso, o código do Senar é o 0512 e eu vou calcular a contribuição destinada para ele de forma manual. Não é considerada aquela GPS que é gerada dentro do CEFIP. Essa aí nós vamos desprezar. Então, quando for gerar a GPS, faz a informação normal, mas quando for fazer a GPS para o pagamento, essa GPS tem que ir com o valor, ela é informada manualmente, então eu vou colocar metade do valor que seria devido para a entidade, para o terceiro. Então, como é que ficaria o valor aí para terceiro? Lá não se deve, tá? Não deve lançar esse valor, essa diferença no campo de compensação. Porque assim, a princípio, quando a gente olha, qual seria o campo que a gente pode fazer a dedução? Seria o campo de compensação, mas não é o caso. Não é o caso de fazer compensação, certo? Então, nós temos aí o ato declaratório que orienta, né, sobre essa questão, o 14 de 2020, então não se deve fazer lá o quê? A informação de compensação da GFIP lá nesse campo destinado a terceiro. Então, faz normalmente e lá no campo que se vai, no recolhimento da GPS manual, que vai estar o valor ali dos descontos. Ok? O que nós tínhamos de falar sobre os efeitos da Covid, né, o efeito dela para o produtor rural, são essas informações que nós passamos para vocês. Havendo a dificuldade, ou se não foi entendido, ou havendo dúvidas a respeito, mandem as suas dúvidas, mandem as suas sugestões para o Senar, que nós teremos aqui o maior prazer em atender e responder às dúvidas. Nós faremos outro, se for necessário, outro vídeo ou uma outra condição para que possamos atender e responder aquelas dúvidas que ficaram.
Tá? No mais, nós queremos agradecer a oportunidade, esperamos nos encontrar mais uma vez, agradecemos a parceria do Senar, que sempre está aqui conosco, e espero que vocês atravessem esse período de pandemia, que dê tudo certo e que no fim isso passe logo, né? Porque a gente escuta sempre isso, vai passar, e nós desejamos imensamente que passe o mais rápido possível. Um grande abraço e até breve.